Informação importante: Corinthians e Palmeiras vão tentar contratar um jogador que pode sair de graça do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Corinthians e Flamengo sondaram a situação do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Quero te atualizar sobre nova proposta por Everton Cebolinha, jogador do Flamengo. 6 vitórias seguidas do Flamengo, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Palmeiras e Corinthians estão de olho em uma joia do Flamengo e cogitam a possibilidade de contratar esse atleta de graça no fim do vínculo com o rubro-negro. Eu me refiro a Rian Roberto, que atua como atacante, tem só 18 anos de idade e já joga no sub-20 rubro-negro. Foi inclusive um dos destaques da Libertadores da América da categoria. O Corinthians e o Palmeiras monitoram o jogador, cujo contrato se encerra em março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro desse ano, o Rian Roberto já pode assinar um pré-contrato. E aí vem um detalhezinho importante: o Corinthians e o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, já sinalizaram ao jogador a intenção de fazer do Rian Roberto um jogador importante do elenco principal. O projeto rubro-negro tem a intenção de utilizar o Rian Roberto como uma estrela do sub-20 para no momento futuro escalá-lo e utilizá-lo no time principal. E é por conta desse dilema que o Rian Roberto ainda não decidiu o que vai fazer da sua carreira. Se ele não renovar esse contrato até setembro com o Flamengo, o rubro-negro vai correr enorme risco de perdê-lo. Importante registrar ainda que Palmeiras e Corinthians não são os únicos interessados. Cheguei a contar para vocês que o Shakhtar fez proposta para levá-lo na metade do ano, o Flamengo recusou e agora o Shakhtar trabalha para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. A situação é ainda mais grave porque recentemente o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos do Rian Roberto junto ao Atlético Paranaense, operação de R$1,5 milhão. Hoje o Fla tem 70%, enquanto o CAP ficou com os outros 30%. Se perder o jogador de graça, o Flamengo não recupera nenhum centavo do investimento feito nesse atleta, que é considerado um dos mais promissores da base rubro-negra. A informação sobre o interesse de Corinthians e Palmeiras no Rian Roberto foi divulgada pela Flabase, perfil que acompanha de perto as categorias de base do rubro-negro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau. Fala, boa noite. O Lohan do Flamengo no Real Madrid. Nunca ouvi nada a esse respeito, tá bom, Sandrão? O Lucas Rodrigues e o Cebolinha no São Paulo no fim do ano ou em 27. Lucas, o Cebolinha já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Flamengo, tá? O contrato acaba em 31 de dezembro. E aí o passo seguinte é definir a estratégia. Há duas possibilidades: ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano e recupera parte do investimento que fez, ou então ele espera até dezembro e perde o jogador de graça. O Cebolinha prefere sair de graça, para ele é mais negócio. E o Flamengo gastou 13,5 milhões de euros para contratá-lo. Negócio caríssimo, feito quando ele veio do Benfica. Se conseguir 3,5 milhões, 4 milhões de euros na metade do ano, te diria que já seria um baita negócio, tá? Roberto Souza, abraço. Nicola, e as últimas do Flamengo? Matheus Senna. Matheus, cara, tem uma comparação, eu ainda não fiz esse vídeo, mas já antecipo aqui para vocês. O Flamengo faturou na temporada passada 2 bilhões e 100 milhões de reais. Estou arredondando porque a receita real do Flamengo foi de 2 bilhões e 89 milhões de reais. Então vamos trabalhar com 2 bilhões e 100 milhões. O Corinthians, que é o segundo time mais popular do país, fechou a temporada passada com 863 milhões de reais. Isso significa que o Corinthians precisaria de quase 2 anos e meio para arrecadar o que o Flamengo faturou em apenas um ano. Para piorar a situação do Corinthians, o Palmeiras faturou 1 bilhão e 800 milhões. Então, a gente parte do Flamengo com 2 bilhões e 100, do Palmeiras com 1 bilhão e 800 e do Corinthians com 863 milhões de reais. A partir daí já dá para entender um pouquinho do tamanho que o Flamengo alcançou. O Flamengo e o Palmeiras, né, Nicola? Pedro Afonso Almeida Franco. Nicola, vamos comparar. Palmeiras revelou muitos jogadores com dinheiro em caixa, sem gastos exorbitantes e contas em dia. O Flamengo contratações e sem dinheiro em caixa. Me diz aí, abraço. Pedrão, os dois têm bastante dinheiro, cara, essa é a grande verdade.
tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão nadando em dinheiro. Nadando em dinheiro não, mas os caras têm muita receita, muita capacidade de arrecadação. Estava falando exatamente sobre esses números, né? Até por isso tem as duas maiores folhas salariais do país. Hoje a folha do Flamengo gira na casa dos 50 milhões, se a gente incluir salário, direito de imagem e luva. A folha do Palmeiras deve girar na casa dos 40, 45 milhões de reais, tá bom? O Cleiton Pereira também está por aqui, o Seninha Silva. Nicola, depois do Bernardo Silva, o Flamengo pode incluir o Haaland no... Vamos lá falar sobre essa do Bernardo Silva, né? Paparazzo Rubro Negro contou nessa semana que o Flamengo tem interesse na contratação do Bernardo Silva. Cara, a história é maluca, mas ela existiu. Então, o Paparazzo não inventou nada. Tanto que o José Boto chegou a falar com muito carinho do Bernardo Silva. A verdade é que o Bernardo Silva é um velho conhecido do executivo de futebol do Boto e também do treinador, do Leonardo Jardim. O Boto trabalhou com o Bernardo Silva nos tempos de base do Benfica, o Leonardo Jardim trabalhou com o Bernardo Silva no Mônaco. Mas, cara, o negócio não tem nenhuma chance de acontecer mesmo, levando em consideração que o Bernardo Silva sai na metade do ano do Manchester City livre. Ele já decidiu que não fica por lá, ganha 8 milhões de reais por mês. E a ideia é continuar no futebol europeu, nos clubes de ponta. Nem o Benfica, que é o clube do coração dele, ele tem carteirinha, toda vez que está de folga ou de férias vai aos jogos do Benfica, nem o Benfica nesse momento parece ter chance. Barcelona e Arsenal já apontaram como os dois principais interessados no atleta. E aí não dá para o Flamengo concorrer com esse tipo de nível, de opção, né? Especialmente porque o cara não é brasileiro. O Sandro Santa Cruz tem chance do Almada no Flamengo. O Almada não quer jogar na América do Sul, até porque tem propostas do futebol europeu, tá? O Valderi Silva, Flamengo sem dinheiro em caixa. Onde o pessoal está tirando isso ultimamente? Pois é, né? Cheguei a publicar nas minhas redes sociais que o Flamengo foi o clube de maior receita no mundo em 2025, excluindo os europeus, tá? Detalhe, Benfica, em Portugal, com uma moeda com euro, valendo 6 vezes mais que a nossa, faturou bem parecido ao Flamengo. O Boas Novas Turismo, fala, meu amigo, tudo bem? O São Paulo tem chance na Copa do Brasil, abraços. Cara, o São Paulo tem um bom time titular e sempre passa a ter dificuldade quando começa a usar reservas. Luciano Veloso, o Flamengo teve 3 jogadores que agrediram jogadores do Vitória e o tal do Daronco nem aí, uma vergonha. O Luciano se refere às possibilidades de expulsão do Arrascaeta, do Saul e teve também o Luiz Araújo no início no primeiro tempo ainda, né? Só mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Hoje o GE publicou que o Viveiros, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ótima fase com a camisa do Atlético Paranaense, interessa a Flamengo e Corinthians. A chance desse negócio acontecer para o Corinthians é praticamente zero. O Atlético já recusou uma proposta de 18 milhões de dólares. Queria te ouvir um pouquinho sobre futebol brasileiro. Você viveu em alguns dos principais clubes do país. Cara, o tamanho que o Flamengo alcançou te surpreende? Não, porque eu participei de todo o projeto, né? Eu estava lá dentro e sabia do que era o projeto, aonde, na verdade, o Flamengo queria chegar. Foi um trabalho, né? A gente sabe que não foi fácil, tivemos que abdicar naquele momento de algumas coisas para conseguir galgar e conseguiu. A gente percebe que o Flamengo realmente alcançou um patamar extraordinário porque foi feito, tudo foi plantado isso para que conseguisse chegar. Então não me surpreende não, cara, porque eu vivi realmente e percebi o quanto era sério o trabalho naquele momento. Você estava na fase de roer o osso, né, Maurício? Com muito menos investimento, com muito menos capacidade financeira, mas pensando a médio e longo prazo. O Flamengo faturou, estava contando agora numa live, 2 bilhões e 100 milhões de reais na temporada passada. Foi o clube fora da Europa com o maior faturamento no mundo. Por exemplo, o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do país, com 863 milhões de reais. E agora, qualquer especulação. Tem gente falando em Bernardo Silva no Flamengo. Você acha que existe a possibilidade, Maurício, de o Flamengo viver no Brasil algo parecido, por exemplo, com o que o Bayern faz na Alemanha? Ou pela condição do nosso futebol, você acha isso meio inviável? Olha, eu não acho inviável, não. Eu te confesso que eu não esperava tanto. Eu sabia que iria ser um crescimento grande, mas hoje eu acho que a tendência é se equiparar sim, porque a gente só vê, como você falou agora, a gente só vê o clube crescendo.
né? Ano passa ano, entra ano, e a gente vê o Flamengo alcançando um patamar que, na minha opinião, está muito acima dos padrões no Brasil. Então, assim, eu não acho que seja difícil. Vejo que dentro do clube tem ambição para isso, né? Para que se consiga alcançar um nível extraordinário. E é um clube organizado para isso. Eu acho que está num trilho, numa velocidade muito forte e vai ser difícil de parar. Né? Só se realmente fizerem coisas loucas, e eu não acredito que vai acontecer. Quero contar que Corinthians e Flamengo sondaram a situação de Viveiros, atacante colombiano de 25 anos de idade que faz sucesso com a camisa do Atlético Paranaense. O Viveiros é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Temporada de 14 jogos, 7 gols e 1 assistência, sendo 6 gols no Campeonato Nacional. Viveiros tem muita força física, velocidade e também capacidade para marcar, e vem chamando a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Importante registrar que nessa semana, o homem forte do futebol do Atlético, Mário Celso Petralha, em reunião no Conselho Deliberativo, admitiu que recusou uma proposta gigante do futebol europeu. Essa oferta era de 18 milhões de dólares ou 90 milhões de reais. E aqui vem a observação importante. Quando comprado na temporada passada, o Viveiros custou 27 milhões e meio de reais ao Furacão. O clube teve a oportunidade de quase quadruplicar sua receita com o atleta e disse não, o que torna a ida do Viveiros para o Corinthians praticamente impossível. Em relação ao Flamengo, não dá para descartar. Estamos falando do clube mais rico da América do Sul, capaz de arrecadar na temporada passada 2 bilhões de reais e que recentemente comprou Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. Você gostaria do Viveiros jogando no seu time? Caberia na sua escalação? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Flamengo emplacou sua 6ª vitória seguida sob o comando de Leonardo Jardim. A vítima da vez, o Vitória. Triunfo do Flamengo por 2-1 na noite dessa quarta-feira no Maracanã, partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Eu esperava uma vitória mais folgada, mais tranquila. O Flamengo até deu indícios de que faria um placar elástico com o gol do Everton Araújo no começo. Só que no lance seguinte, o Eric marcou um golaço e a partida terminou no primeiro tempo empatado em 1-1. O Flamengo criou uma série de oportunidades no segundo tempo, chegou ao gol do 2-1, mas não teve força para fazer um terceiro ou um quarto. De qualquer forma, 6 vitórias seguidas contra Vitória, Bahia, Independente Medellín, Fluminense, Cusco e Santos. Foram 15 gols marcados nessa sequência, com apenas 4 gols sofridos. Vitória contra o time baiano marcada por polêmicas de arbitragem. É que especialistas de arbitragem afirmam que 3 jogadores do Flamengo poderiam ter sido expulsos. Saul, cotovelada, Luiz Araújo, que atingiu o rosto do adversário, e Arrascaeta, que tem um carrinho por trás no lateral esquerdo, Ramon, do Vitória. O pessoal do time baiano reclamou demais da participação da arbitragem. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre as 3 expulsões, beleza? E o Flamengo tem mais uma proposta por Everton Cebolinha, dessa vez do exterior. O Besiktas sinalizou com interesse em contratar o jogador na metade do ano, com a lembrança de que o Cebolinha tem vínculo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não vai renovar seu vínculo. Diante desse cenário, ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano, ou vai perder o atleta de graça na virada de 2026 para 2027. Precisamos contar que quando comprado o Cebolinha custou 13 milhões e meio de euros. É a última chance de recuperar parte desse investimento. É impossível imaginar que o Flamengo consiga uma grana alta, levando em consideração que o Cebolinha está há 6 meses do fim do contrato e já disse que não renovará seu contrato. 3, 4 milhões de euros no máximo, especialmente se a negociação acontecer com um time do exterior. Importante registrar ainda que o Cebolinha perdeu espaço e mesmo com a mudança de técnico não consegue ser titular absoluto rubro-negro. Você, torcedor do Fla, o que faria se estivesse na pele do presidente BAP? O negociaria por qual cifra? Ou ficaria com o Cebolinha até dezembro perdendo o jogador de graça? Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Brené Fly, informações do nosso Mengão. Agora fortalece com aquele like maroto, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo. Voltaremos mais tarde com mais informações do nosso Mengão, hein? Vamos ficando por aqui, mas não esquecem, comenta aqui embaixo, deixando o seu registro referente a qualquer tema citado no vídeo. Estamos aí com cortes hoje de Jorge Nicola e Vene Casagrande. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus, tchau, tchau.